de abril de 2015. Reservas do Palmeiras empatam com o Sampaio Corrêa e não eliminam partida de volta na Copa do Brasil. Em dia de treinamento fechado, um funk cantado por Robinho é o grande assunto do Santos. Ceará vence o Bahia e conquista pela primeira vez a Copa do Nordeste. No Corinthians, salários continuam atrasados. Prazo para prioridade de renovação com Guerreiro acaba hoje. Denilson diz que a parte tática foi o maior problema do São Paulo nos primeiros meses do ano. E espera ver o time mais forte no mata-mata contra o Cruzeiro pela Libertadores. Olá, boa noite, vamos que vamos! O Gazeta Esportiva de hoje começa falando de Copa do Brasil. Os reservas do Palmeiras foram a São Luís do Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa e depois de um primeiro tempo ruim, o jogo melhorou e os dois times conseguiram balançar as redes. O empate garante a realização do jogo de volta no dia 12 de maio. Veja os gols do jogo. Depois de um primeiro tempo morno, os gols da partida só saíram no segundo tempo. Aos 23 minutos, Cristaldo tentou levantar para Gabriel Jesus, mas no rebote do goleiro, o próprio Cristaldo aproveitou a sobra para fazer 1-0 Palmeiras. Mas a equipe da casa foi buscar o empate já aos 44 minutos. Pimentinha fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Cleitinho, que deixou tudo igual. E ficou nisso. Sampaio Corrêa 1, Palmeiras também 1. O jogo de volta acontece no dia 12 de maio, no Allianz Parque. Dadas as circunstâncias, foi um bom resultado. Um resultado que a gente não pode dispensar. Fizemos um gol, saímos na frente, tivemos algumas boas oportunidades. No final, dado o imenso número de câimbras que nós tivemos, acabamos levando um gol exatamente pelo cansaço. Vou dizer pela milésima vez, o Gabriel é um jogador cheio de virtude, cheio de competência. Acima de tudo, ele é muito mais valioso pela humildade, pela coragem, pela valentia, e gradativamente ele vai conquistar o espaço dele e vai mostrar que ele realmente tem competência, mas dado ao tempo que precisa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras teve chance de vencer o jogo do Sampaio Corrêa, cedeu um empate no final, havia até uma irregularidade no lance do gol de empate do Sampaio Corrêa, mas por outro lado também o Sampaio Corrêa chegou a ser prejudicado em alguns momentos, por exemplo, no lance, chegou até a acontecer o gol, mas embora o árbitro já tenha paralisado a partida, num lance de impedimento que não existia e o auxiliar marcou. Então, foi justo pelo que produziram os dois times. O Palmeiras tem o jogo da volta com o time titular. E aí o time titular, diante desse Sampaio Corrêa, não tem por que você imaginar uma eliminação. Claro que no futebol tudo é possível, mas eu não acredito, Godoy. Você acredita? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, tudo é possível no futebol? Não, só 3 coisas são possíveis no futebol. Vitória do A, vitória do B ou empate. Não, eu falo que... Só isso é possível no futebol. Não. Só isso é possível no futebol. O senhor está interpretando equivocadamente o que eu disse. Se tem mais coisa, eu ainda não conheço. Mas no futebol eu sei que é possível ganhar, então... é possível perder e é possível empatar. Isso é... Fora isso, o que mais seria possível no futebol? No basquete, os Estados Unidos podem jogar 10 vezes com o Brasil, você tem certeza que vai ganhar as 10. Ponto. No futebol, essa lógica não existe. Eu já vi o Palmeiras, por exemplo, ser eliminado em casa pelo Asa de Arapiraca. Mas o que aconteceu? Ninguém apostava. O que aconteceu? Ninguém apostava. Já vi o Palmeiras, por exemplo, ser eliminado em casa pelo Ceará. Ninguém apostava. O que aconteceu? Já vi o Palmeiras ser eliminado na Copa do Brasil pelo Santo André, que ninguém imaginava. Ou seja, que aconteceu? No futebol, vitória, mas o que eu quero dizer, não há lógica, mas a lógica aponta Palmeiras. O favorito... Eu refiro que tudo é possível, é que você pode ter uma zebra. Ou você quer que eu desenhe a zebrinha? Você vai desenhar uma zebrinha pintada de listra ou você vai desenhar uma zebrinha de índio? Qual é a zebrinha de índio? Eu não sei. A zebra de índio é manchada, é malhada, não é listrada. Então não é zebra.
O zebra de índio. É um dálmata. É igual o cavalo. É manchado. O cavalo de índia é manchado, não é listrado. Mas não é zebra, é cavalo manchado. Então, e a zebra de índia não é listrada, ela é manchada. Mas, deixando as manchas e as listras de lado, queria dizer para você o seguinte. Lá, amanhã, que será futuro, e este jogo fará parte do passado, quem empatou com o Sampaio Corrêa foi o Palmeiras, não foram os reservas do Palmeiras. Tá? Quem entrou em campo foi o Palmeiras. E o Palmeiras foi incompetente para ganhar do Sampaio. Aliás, o Palmeiras foi tão incompetente que para empatar precisou da ajuda da arbitragem. O assistente número 1 lá, o seu Oliveira do Piauí. Foram 2 lances. Errou vergonhosamente, incompetentemente e prejudicou o Sampaio Corrêa no gol do Robert. Depois, o gol do Cleitinho é um gol que ninguém consegue. Jogador bom não consegue cabecear. Ele mesmo cabecear no braço dele. Então, esse Cleitinho é tão ruim que ele conseguiu cabecear no braço dele e o gol foi legal, porque é involuntário o toque. É involuntário e, aliás, é quase que impossível o cara cabecear no próprio braço. Então, um gol legal. E foi anulado um gol legítimo. Uma vergonha. Outra coisa, Palmeiras... Alguém estava cansado que jogou esse jogo? Não, né? É quem nunca jogou esse ano. O jogador teve cãibras. Vocês estão de brincadeira. Como é que um cara que não jogou um jogo esse ano teve cãibra? Tem cãibra, pô. Precisou comer banana, né? Vai comer banana. Até macaco. Quando faz muito exercício, sabe qual é o exercício que o macaco gosta de fazer? Pô, não sente cãibra e nem come banana, cara. Agora o jogador do Palmeiras não jogou um jogo esse ano, vai jogar um joguinho, tem que mostrar serviço e tem cãibra. Vocês estão de brincadeira, ô Zé Mário, preparador físico. Que vergonha, pô. Jogador com a camisa do Palmeiras, com cãibra. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão no come, bebe, dorme, não joga, quando joga tem cãibra. Tá quase um Animal Planet isso aqui. Bom, é o seguinte, tem enquete nova no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber quem será o campeão paulista de 2015. Façam suas apostas. Celso Cardoso, Palmeiras ou Santos? Sabe que eu não sei? Godoy. Se você soubesse, ela não perguntaria. Algo me diz que é o Santos. O voto do Camilo Cristófaro é no Palmeiras. Agora eu voto no Santos se o Robinho jogar e... Aliás, ele joga mais do que canta. Como é ruim pra cantar. A gente vai falar do vídeo do funk. Mas como é ruim pra cantar o Robinho, né? Ainda bem que ele joga bem. Mas, aliás, pra cantar esse ritmo aí, tem um monte de gente ruim pra caramba cantando também. Ele até que foi bem. O que importa em campo, ele... Eu tô pensando em ser um MC. Santos ou Palmeiras? Eu já falei. MC, se o Robinho jogar, igual canta, Santos. E o voto do Camilo Cristófaro, Palmeiras. Tá, o Godoy, Guilherme Sereta, vota no Santos. o Guilherme Sereta vai ser o árbitro da final aí do Paulista. O que você acha dele? Não tem ninguém melhor que ele. Nós temos uma bacia aí de árbitros, todos eles iguais. Tá, daqui a pouco a gente fala mais. Só para dar uma pitadinha, porque a audiência é rotativa, todo mundo querendo saber, muita gente perguntando no Twitter, então já satisfiz um pouquinho da vontade do pessoal. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa arbitragem também. 2 partidas movimentam a rodada desta noite na Copa do Brasil. Às 7h30, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Você conhece, Godoy? Riachão do Jacuípe? Jacuípe, na Bahia? Meu avô era de lá. Boa! O Jacuipense, time do Godoy, enfrenta o Náutico. Às 8h30, no Serra Dourada, tem Atlético Goianiense e Coruripe de Alagoas. Ontem, na Arena Capivari, o capivariano perdeu do Botafogo Carioca por 2-1. Veja os gols. Jogando em Capivari, logo aos 9 minutos de partida, o atacante Sassá mostrou muito oportunismo e abriu o placar para o Botafogo contra o capivariano. O time da casa ainda conseguiu empatar já aos 30 da segunda etapa. Marlon subiu mais alto que todo mundo e deixou o dele, 1-1. Mas aos 39 minutos, Daniel Carvalho pegou bonito na bola e garantiu a vitória do Fogão. Final, capivariano 1, Botafogo 2. Copa do Nordeste, a festa foi da torcida do Ceará no jogo que registrou o maior público do futebol brasileiro deste ano. Mais de 64 mil pessoas. O Vozão venceu o Bahia por 2-1 e conquistou pela primeira vez na história o título da competição. Veja os gols.
Na decisão da Copa do Nordeste, quase 64 mil pessoas lotaram a Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Bahia. E desta vez o time da casa deixou a torcida feliz. Vice-campeão no ano passado, o Ceará saiu na frente com essa cabeçada certeira de Charles. 1-0 Vozão. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, o Ceará ampliou. Ricardinho cobrou o escanteio e Gilvan cabeceou para fazer 2-0. O Bahia ainda chegou a descontar aos 43 com esse belo gol de Maxi Biancucci, mas já era tarde. Final, Ceará campeão, invicto 2, Bahia 1. Muito bacana. Você vê 63 mil pessoas, mais de 63 mil pessoas no estádio. Recorde de público do ano no Brasil. Eu falava ontem, Godoy, que essa Copa do Nordeste ela é um sucesso de público tão grande que ela só perde em média de público, ou perdia, depois desse jogo acho que superou, para o Campeonato Paulista. E ainda assim a diferença era muito pequena, de 7 mil e pouco para 7.300. E que a média do Campeonato Paulista era alta por causa das arenas do Palmeiras e do Corinthians, que inflacionaram, digamos assim, a média, né? Deram uma bombada, uma turminada na média do Campeonato Paulista, porque não fossem Corinthians e Palmeiras, muito provavelmente a média de público do Campeonato Paulista seria, provavelmente não, com certeza seria bem mais baixa. E a Copa do Nordeste reunindo os grandes times, né, da parte de cima do país, sucesso de público e o Ceará carimbando aí, como diz você, né, mais uma taça, mais um título. Mas é a primeira vez que ele ganha a Copa Nordeste. O ano passado ele perdeu em casa para o Sport. E para a felicidade desse goleiro, que é muito bom, o Luiz Carlos, do Ceará, o time ganhou, né? Já pensou se perde com essa falha dele? Estava crucificado ele e ajudou muito, é uma participação muito grande na conquista. E parabéns ao técnico Silas, olha só que coisa. O Silas foi o técnico do Ceará, campeão, aliás, um técnico sério, que não gosta de sacanagem, não gosta de trambicagem. Por isso que às vezes ele não consegue, né, manter o trabalho dele por muito tempo em determinados clubes, mas é um vencedor com dignidade. Então, parabéns ao Silas. E o ano passado, quem estava lá no Ceará era o Sérgio Soares, que agora está no Bahia. E o Sérgio Soares foi lá disputar o título e perdeu de novo, né? Parabéns ao vozão do Ceará. Parabéns pela conquista, hein? Muito bem, é o seguinte, agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está lá no CT do Verdão. Coloca o Garrafa na telinha aqui. Boa noite, Garrafa. Quem você tem aí do seu lado? Leandro Pereira, Michele, boa noite a você, aqui acompanha o nosso Gazeta Esportivo. O Palmeiras se movimentou agora à tarde, treinamento quase que pronto, porque amanhã ainda tem mais um treinamento antes da decisão do próximo final de semana contra o Santos na Vila Belmiro. Leandro Pereira, hoje a imprensa entrou aqui por volta das 18 horas. É muito mistério, o que foi escondido aí? Dá para adiantar alguma coisa ou não? Boa noite. Boa noite. Eu não posso adiantar, não posso senão virar arma pro Santos. O Oswaldo chegou a tempo de treinar, já que ontem ele comandou o time pela Copa do Brasil, teve aí com vocês na movimentação normal? Normal, tudo certo. Agora, o que está bombando e chamando a atenção nessa quinta-feira é o vídeo que vazou lá da Baixada, o Robinho, né? Os jogadores do Santos falando que vão detonar a equipe do Palmeiras, que o Santos vai ser campeão. Você achou isso falta de respeito? Foi uma brincadeira? Como é que a rapaziada do Palmeiras encarou esse vídeo que está rolando aí na internet com o Robinho e os demais jogadores do Santos? Eu encarei da melhor maneira possível. Eu não tenho nem o que falar. Deixa eles fazer o funk deles. Cantam mal pra caramba, como eu falei aqui. Fazer o quê, né? Eu acho que, de certa forma, foi sim uma falta de respeito, né? Alguns acham que sim, outros acham que não. Eu acho que sim. Acho que primeiro você tem que fazer as coisas acontecerem para depois você contar a vitória. E é isso que está acontecendo. O Santos está com algumas coisas aí que o nosso elenco está achando um pouco de falta de respeito, mas enfim, acho que a gente não pode deixar isso aí nos afetar. Acho que a gente tem que ir para o jogo lá focado, determinado para ser campeão, é o nosso objetivo. Acho que é o
principal objetivo do clube. É isso que a gente vai fazer no próximo domingo. Pela circunstância do jogo que o Santos perdeu, ele acabou comemorando, porque leva a decisão para a Vila, tem a volta do Robinho, o Palmeiras poderia ter até, há quem diga, liquidado a fatura. Você acha também que o Santos está contando demais com a vantagem que ela é nesse momento do Palmeiras? O Palmeiras joga por um empate, pode até perder por um gol e leva a decisão para os pênaltis. Só 2 ou mais gols de diferença dão o título ao Santos. Você acha que o Santos está levando muito em consideração o fator campo? Eu acho que eles estão contando vitória porque era para ele ter perdido uns 3-4 aqui. Por isso que eu acho que eles estavam contando vitória na partida. Eles sabem, não são bobos, eles sabem que era para a gente ter feito mais gols, né? Mas do jeito que eles saíram contando vitória aqui, eu acho que a equipe deles já é campeã, né? Porque uma equipe que perde numa final de campeonato por 1-0 e sai comemorando, eu acho que tem que dar taça para eles já, ou a gente nem descer para o jogo de volta lá. Mas é como eu falei, acho que a gente não pode levar isso em consideração. São coisas bobas, coisas que não afetam nosso grupo em nada. Eu acho que a gente tem que, como eu falei, ir focado e determinado para lá para buscar o título, e depois do apito final a gente vê quem é que vai dar risada. Ontem em São Luís, Oswaldo viu com pessimismo a possibilidade de aproveitamento pelo Arouca por motivo de contusão. O quanto perde o Palmeiras se o Arouca realmente não jogar, e tem a possibilidade da volta do Valdívia com o Robinho recuando para o meio? Olha, perde muito porque é um jogador que tem nos guardado muito bem ali, um cão de guarda nosso, um jogador que marca muito, tem uma boa saída de bola também, e é um cara que nos ajuda muito. Então, se porventura ele não jogar, eu tenho certeza que o substituto dele vai substituir a altura. Para a gente fechar, enquanto o Santos está fazendo WhatsApp aí para fazer música para o Palmeiras, você está trocando WhatsApp com o Lucas, como é que é? Tirando a jogada do gol, cruza no primeiro pau, que antecipa. Que história é essa de WhatsApp com o Lucas aí? A gente sempre combina aquela jogada do gol ali, nos 2 jogos que ele cruzou para mim, eu pude fazer o gol ali, a gente sempre combinou antes do jogo. E agora eu vou falar para ele de novo, para ver se vai dar um pouco mais de sorte, mandar um WhatsApp para ele toda hora para lembrar ele me cruzando no primeiro pau para me fazer o gol ali. Tá liberado, boa sorte, tem muita gente para falar com você, pode passar aqui na frente, tá certo? Boa sorte. Valeu, obrigado. Tá certo, estamos liberando aqui o Leandro Pereira, que está confirmado no ataque do Palmeiras, o time ainda não, hoje o treinamento foi fechado à imprensa, os portões foram abertos para nós jornalistas somente às 18 horas, aconteceu há pouco a entrevista coletiva do Leandro e agora ele conversou exclusivamente conosco. O Arouca é a dúvida do Palmeiras para essa partida, o jogador ele tem um problema muscular, pode ser vetado, e se isso acontecer, o Valdívia deve ser novidade no meio campo, tem a possibilidade também do Cleiton Xavier, com, claro, né, o Robinho sendo recuado para o setor de meio campo. Tem treinamento amanhã, feriado, sexta-feira, 1º de maio, e depois o apronto no sábado. Michele. Tá certo, Osmar Garrafa, e a gente trabalhando também aqui, né? É isso aí. Bom, e vocês viram aí que o Leandro Pereira falou do vídeo do Robinho, né? O Garrafa comentou com ele, o vídeo do Robinho, do Gabigol e do Alisson cantando um funk ainda nos vestiários do Allianz Parque. E isso deu o que falar nas redes sociais hoje. Vamos ver. Eu vou chegar no sapato, no sapatinho. Tô aqui com o Gabigol, ele é o Alisson, eu sou o Robinho. Eu sou o rei da rima, então, e vou falar para você. Vamos detonar o Palmeiras, o meu peixão que vai vencer. Eu sou o rei da rima, vou matar o coração. Lá da vila, meu filho, nós vamos ser campeão. Só sai da frente e onde tá pesado. O Robinho tá na vida, é nosso carro, é amado. E lá meu filho, botada na cabeça do Pelé. Nós vamos ser campeão e tu pode levar fé. O modo Nazaré, nosso grande gol. E nós lutou, e nós treinou, e nós jogou, e nós pegou, comemorou. Olha só, tá ligado, eu vou parando por aqui. Lá, quem não me conhece, eu sou Robinho MC. Ó, Robinho MC. Eu acho que existem 2 maneiras de você avaliar isso, e eu acho que as 2 maneiras, de certa forma, não tem valor. Uma delas recomenda a cautela de não provocar o adversário que você vai enfrentar, né? Não dá elementos, muitos técnicos pedem isso, para não dar elementos para você fazer com que esse jogador cresça ainda mais psicologicamente para evitar uma derrota. Por outro lado, talvez esse vídeo revele a confiança realmente que o Robinho e os jogadores do Santos, especialmente o Robinho, que não jogou, tem nessa partida da volta. E se confia, banca.
Então provoca porque acha que realmente vai dar conta do recado. E se der conta do recado, vai falar assim, olha, cantei vitória antes porque tinha certeza que ia vencer e venci. Agora, se perder, aí vai ser um blá 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 danado. É que nós temos uma geração de jogador, uma geração muito babaca. Mas muito babaca. Mas muito babaca. Geração de jogador e geração de treinador. Uma geração muito babaca e muito incompetente. Mas babaca e incompetente, que é muito mais grave ainda. Porque se fosse só babaca e competente, mas nós temos uma geração babaca e incompetente. E aí, quem é o melhor treinador? O melhor treinador é a tal da pré-eleição. A pré-eleição. Nossa, você viu só a pré-eleição que o jogador fulano de tal fez? Nossa, treinou de dar um legado. Em cima, nós vamos ganhar. O treinamento não valeu nada, valeu a pré-eleição. Aquela rodinha no meio do campo, aquela rodinha no túnel. Aqui, vamos nós, um por todos, todos por... Isso é que vale. Você viu só o que o adversário falou de nós? Falou que vai ganhar de nós. Vamos entrar lá, vamos arrebentar com eles, vamos matar. Isso é que vale. Sabe, o treinamento não vale nada. O que vale é a provocação que o cara fez comigo lá, fez uma música que vai ganhar de mim, eu mato ele em campo. Tira de letra, vem uma música de lá, vamos fazer uma aqui, rapaziada, vamos reunir aqui, vamos fazer uma e vamos colocar aí. Porque tudo, eles vão pra farra juntos. Eles vão pra farra juntos, eles vão lá pra casa das primas, que hoje não é mais prima, hoje é modelo, eles vão junto, eles pegam as mesmas, entendeu? E aí fica com essa frescura, porque meu desrespeitou coisa nenhuma, cara. Faz a volta aí, manda o troco pra eles aqui, quem vai ganhar é o Palmeiras, nós vamos ganhar aí dentro de vocês também, vamos dar a volta olímpica e vamos fazer a festa aí. Cabelo, dá um troco à altura. É tudo pipoqueiro, uma geração de jogador babaca, medroso. Eu não vou dar elemento pro adversário. Que elemento, pô? Não vai dar elemento porque não tem qualidade nenhuma. Uma geração muito fraca. É verdade, faz falta isso no futebol, né, Godoy? Essa rivalidade. Confiança no taco. Se tem confiança no taco, vai em frente. Bom, e é claro que esse vídeo foi assunto no CT Pelé, no treino de hoje. Quem nos conta o que rolou por lá é o Adriano Dolfi. Uma ótima noite a você, Michele, e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Como vocês podem perceber, tarde de treinamento fechado no Santos, o técnico Marcelo Fernandes permitiu apenas 15 minutos para a gravação de imagens dos cinegrafistas. Muito mistério acerca da equipe que vai entrar em campo domingo na Vila Belmiro. Foram notadas as presenças de Robinho, o Erley, Gustavo Henrique e também do Meia Valência, todos aparentemente recuperados de lesão. E em relação a Robinho, a grande polêmica do dia aqui em Santos. Foi divulgado um vídeo na internet no dia do primeiro duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, em que ele aparece cantando um funk, aparentemente provocando o rival. O meia Lucas Lima compareceu à sala de coletivas e lembrou que esse vídeo foi gravado antes do jogo e falou também sobre o vazamento desse vídeo na internet. Vamos acompanhar o que disse Lucas Lima. A gente faz sempre isso nas concentrações, antes dos jogos. Acho que está se falando que foi depois do jogo, o que não aconteceu, que foi antes do jogo o vídeo. Então deixar bem claro isso. É uma coisa nossa, infelizmente vazou. Então vamos ver aí quem que está passando esses vídeos aí, para geral, né? Pegar o X9. Mas para nós tranquilo, é uma coisa que a gente brinca sempre. O Robinho tem esse dom de rimar aí, então é uma coisa tranquila. Isso, Lucas, não pode reverter ao contrário, servir de estímulo para o Palmeiras? Acho que a motivação vem de cada um. Se para eles servirem, eu não posso fazer nada. O presidente deles também falou algumas coisas, que ia ser campeão, não sei o quê. E a gente poderia estar usando como motivação, mas acho que isso é de menos. A motivação é de nós, de cada um. Posso falar por mim, eu estou motivado de poder ser campeão com o Santos. Vou estar motivado de ver o estádio lotado com torcedores nossos, então acho que tem outros tipos de motivações. E em meio a estas finais, outra notícia divulgada é a de que Lucas Lima pode deixar o Santos com destino a Minas Gerais, a equipe do Cruzeiro. Lucas Lima comentou sobre esse assunto. Fico feliz pelo interesse, mas como eu falei já,
Para mim não chegou nada ainda. Tenho um contrato com o Santos. Estou vivendo um momento mais importante aqui dentro do Santos para mim. Jogando uma final, chance de ser campeão, com a camisa que eu sempre quis. Então esse é o meu objetivo no momento, é ser campeão. Acho que já deixei bem claro isso em outras entrevistas. Tá aí o Lucas Lima falando, lembrando que o Santos ainda tem mais um treinamento amanhã, treinamento que ocorre na parte da tarde, no mesmo sistema desta quinta-feira. Uma entrevista coletiva antes do treino, mais 15, 20 minutos de imagens liberadas para os jornalistas que também poderão acompanhar essa atividade. Na sequência, treinamento fechado à imprensa no sábado, véspera da partida, um treinamento que deve ser bem mais leve do que os demais que aconteceram durante toda essa semana. E aí sim, no domingo, 4 da tarde, o grande jogo que acontece na Vila Belmiro. Voltamos aos estúdios, Michele. Tá certo, Adriano Dolfi. Bom, Godoy, agora sim eu queria que você discorresse um pouquinho sobre o Sereta, né? Nós temos imagens aí do Sereta, tem 31 anos, foi escolhido para ser o árbitro. Foi o representante do Santos que tirou a bolinha, acho que foi o presidente do Santos, porque o Palmeiras não enviou representante no sorteio para o árbitro da final. E parece que o Santos está fazendo uma pressão ali, homem a homem, nessa questão da arbitragem. Influencia muito isso o Palmeiras de não ter enviado alguém lá para o sorteio da arbitragem? Não influencia nada. Não influencia nada porque os nomes que estão lá, alguém que não tem ninguém melhor do que o Sereta também não é melhor que nenhum deles. Nós temos um grupo de árbitros muito nivelado, né? Agora o Sereta leva uma vantagem. Primeiro que ele tem qualidades e condição de apitar esse jogo. Segundo, que é mais uma final para ele. Ele fez aquela final Santos e Corinthians, quando o Santos empatou. O Santos ganhou do Corinthians, gol do Neymar, frango do Júlio César, que a final daquele jogo era o Bragueto. O Rodrigo Bragueto estava escalado, aí estourou um negócio do Bragueto prestar serviço para o Corinthians, aí o Bragueto abriu mão do jogo e o Sereta, caiu no colo do Sereta aquele jogo, aquela final, e ele foi muito bem. Se naquela oportunidade que ele não estava tão preparado para o jogo e já sabendo que não iria apitar, ele é surpreendido e apitou bem, agora que ele está preparado e desejando este jogo, essa oportunidade, ele tem melhores condições do que tinha naquela época, além da experiência. Portanto, não tem necessidade de ter receio nenhum, independente. O Palmeiras não foi lá porque sabe que só estavam lá participando do sorteio os árbitros que o Palmeiras concordou e o Santos também. Então só participaram do sorteio nomes que o Palmeiras e o Santos concordaram. Então qualquer um que saísse... Os outros eram o Luiz Flávio de Oliveira e o Rafael Claus. O Luiz Flávio de Oliveira não vai apitar nunca, tanto é que não apitou nenhum e nem iria apitar. Ou seria o Claus ou o Sereta. E o primeiro jogo do Sereta que você falou foi em 2013, né? Empate 1-1 entre Peixe e Corinthians na Vila, resultado que rendeu ao Timão o título estadual. Rendeu ao Timão o título estadual, 2013. Aquele jogo lá, se eu não me engano, achava que era aquele jogo que o Júlio César tomou um frango. Bom, lá deu o Santos. Seguinte, hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou os jogadores escolhidos para a seleção do Campeonato Paulista e os finalistas Palmeiras e Santos dominaram essa lista. Acompanhem. A seleção do Paulista começa com o goleiro Fernando Braz, do Palmeiras. A lateral direita é de Fagner, do Corinthians. E a zaga é alvinegra, com Gil, do Corinthians, e David Braz, do Santos. Fechando a defesa, lateral esquerdo é Zé Roberto, do Palmeiras. O meio de campo tem a dupla de volantes do Verdão, Gabriel e Arouca. Outro palmeirense nessa parte de campo é Robinho, enquanto Lucas Lima, do Santos, completa o setor. No ataque, o Peixe é soberano, com Robinho e Ricardo Oliveira. O técnico escolhido para comandar essa constelação de craques foi Oswaldo de Oliveira, do Palmeiras. Ricardo Oliveira ficou com o prêmio de craque do Paulistão. E Robinho, do Palmeiras, recebeu o troféu de craque da galera. Crislan, da Penapolense, foi eleito craque do interior. E Rafael Longini, do Audax, a revelação do campeonato. Tá aí, portanto, o Campeonato Paulista com os melhores sendo revelados.
Claro, tem que ter uma festa de final de ano, tem final de campeonato, faz parte do contexto. Mas convenhamos, né? O evento Campeonato Paulista deixou muito a desejar, meu caro Oscar Roberto Godoy. Mas essa seleção foi feita por jornalistas, né? Então não tem, se tiver críticas, contra o conhecimento ou preferência dos jornalistas. Mas você mostra aí o quanto que nós estamos carentes de lateral esquerdo, né? Zé Roberto, Arouca não poderia ganhar nunca, teria que dar Magal aí, Magal do Mogi. Arouca não jogou nada, pô, ainda apareceu no finzinho do campeonato aí para jogar. Robinho dos Santos também não jogou nada, apareceu em alguns momentos e foi importante para o Santos, mas mostra quanto que o nível está baixo, né, para o Robinho ficar meio tempo em campo e ganhar a premiação, talvez mais pelo nome da lembrança do peso que ele tem. Então, mostra aí que nós estamos realmente com uma geração muito, mas muito limitada. Gol da Alemanha. A partir de amanhã, até o próximo domingo, o ginásio do Ibirapuera recebe a Copa do Mundo de Ginástica Artística. Uma das grandes atrações é o campeão olímpico nas argolas, o Arthur Zanetti. O repórter Fernando Gavini conversou com ele. Pela primeira vez em 9 anos, o Brasil vai receber uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A última vez que isso aconteceu foi em 2006, uma final disputada aqui mesmo no ginásio do Ibirapuera. As competições vão começar nesta sexta-feira e vão até o domingo, e é tanta novidade que o Arthur Zanetti, nosso campeão olímpico e mundial das argolas, nunca competiu numa competição desse tamanho dentro do Brasil, né, Arthur? Não, é a primeira vez que eu vou competir aqui no Brasil, e ainda mais uma etapa de Copa do Mundo. Então tô bem feliz por a Confederação conseguir trazer, depois de 9 anos, conseguir trazer de novas etapas. Então, competir, né, e tentar dar o melhor resultado para o Brasil. Agora, essa etapa da Copa do Mundo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, faz parte de um treinamento visando a Olimpíada, já que eles não estão acostumados a competir com a torcida brasileira acompanhando. E isso vai acontecer no Rio 2016, todo mundo empurrando e tal. Quer dizer, é uma experiência legal, você está acostumado a competir lá fora. Agora é ver o ginásio inteiro torcendo para você, né? Vai ser mesmo um treinamento para as Olimpíadas. Espero eu também estar dentro das Olimpíadas, podendo competir no Brasil. E essa etapa de Copa do Mundo vai servir de treino, né, para ver como que o público reage às nossas apresentações e como a gente vai reagir também à torcida de todos os brasileiros. O Brasil vai para a competição praticamente com seus principais atletas. O que dá para esperar de resultado nessa Copa do Mundo, nessa etapa? O cara que vai vir aqui assistir e torcer para vocês. Com certeza posso dizer que vai encontrar um belo de um festival. São os principais atletas da seleção masculina, então a gente pode ver que o nível técnico vai estar bem alto mesmo. Legal, obrigado ao Arthur. Quem quiser pode vir aqui ao ginásio do Ibirapuera para acompanhar ele. Sua competição é sexta e se eu pegar a final, domingo. E na final, domingo, o Arthur, se pegar a final, vai estar na final sim e brigando por medalha aqui no Ibirapuera. É isso aí, estará na final com certeza, Arthur Zanetti, beijão pra você. E agora é hora de falar do São Paulo, que apresentou nesta quinta-feira uma inédita parceria com a equipe de vôlei masculina do Taubaté para a temporada 2015-2016. O repórter Alexandre Silvestre esteve no Morumbi acompanhando o evento e aproveitou para dar uma cutucadinha no presidente Carlos Miguel Aidar. Confira. A primeira pergunta para o Cardeal Mor do Morumbi é na ferida. Presidente, o senhor mudou de ideia em relação ao Luiz Fabiano e agora quer renovar o contrato dele? Escuta, vamos falar de vôlei hoje, vai? Vamos falar de voleibol. Então, falemos primeiro de vôlei. São Paulo e Taubaté, terceiro colocado na última Superliga masculina, assinam um contrato de parceria por 1 ano. O tricolor empresta a marca, a camisa, e o time do Vale do Paraíba ganha parceiros. E torcedores? O que a gente pode dizer é que esse time de vôlei ganhou, a partir de hoje, 17 milhões de torcedores, que são os torcedores do São Paulo que vão torcer por esse time de vôlei. Nós vamos representar muito bem, não só a cidade de Taubaté, a Funvic, que é gestora, como o time do São Paulo. Um projeto simples, ousado ou megalomaníaco? Montaremos uma quadra e faremos um grande espetáculo com a intenção de bater o recorde público de voleibol no mundo. Opa,
Esse recorde dificilmente será quebrado, Carlos Miguel. Pois é, eu não sabia dessa informação que já teve 93 mil pessoas assistindo um jogo no Maracanã. Agora sim o futebol, puxando o gancho do vôlei. O senhor falou em lotar o Morumbi para um jogo de vôlei, mas está na hora da torcida lotar o estádio para um jogo de futebol. Talvez quarta-feira que vem? Eu tenho essa esperança. O programa Sócio Torcedor já está rodando bem. Nós já temos, em 48 horas que abrimos a venda, já temos 9 mil ingressos vendidos. A expectativa nossa é que no domingo os ingressos de arquibancada já estejam totalmente vendidos. Eu estou esperando um público próximo de 60 ou mais de 60 mil pessoas na quarta-feira. O presidente Aidar aproveita para esclarecer algumas polêmicas. A do início desta reportagem, por exemplo. Afinal, Luiz Fabiano pode renovar? Eu disse ao Luiz Fabiano, eu não sei se ainda não o procuraram, porque não é um exercício pessoal da presidência. Mas se não procurar, irão procurá-lo para cuidar da renovação do contrato dele. Nós queremos o Luiz é nosso ídolo. E o Rodrigo Caio será vendido para o Atlético de Madrid por quase 50 milhões de reais? Houve uma sondagem do Atlético de Madrid através do próprio staff do jogador. Não chegou uma proposta oficial, formal, escrita. Se vier, nós vamos contrapropor algum valor. O valor de 15 milhões de euros, nós não vendemos o Rodrigo Caio. E o treinador, hein? O dirigente tricolor garante. O Milton Cruz é o treinador de São Paulo. Eu estive com os atletas no dia antes de ontem, reuni com todos os atletas, reuni-me da presença do Milton juntos e declarei que o treinador é o Milton Cruz. Portanto, o treinador é o Milton Cruz, nós não estamos procurando treinador. Eles foram atrás do Sabella, presidente, falaram com o Luxemburgo. Antes de efetivá-lo. Agora é efetivado. Antes de efetivá-lo. Nós fomos e tivemos uma promessa de resposta que não se concretizou, né? Houve um silêncio que nos deixou absolutamente descrentes da pessoa do Alejandro. Ó o Marcos Roberto, que trabalhou com a gente aqui na TV Gazeta. Beijão pra você, Marcão. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do São Paulo. Eu quero agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do Guilherme, que é filho do nosso diretor de TV aqui, o Rogerinho. Guilherme, que é São Paulino como pai. E o Vitor, que é corintiano, vieram hoje fazer um trabalho aqui conosco para a escola. Então, um beijão para vocês, muito obrigada pela presença. E um beijo para Daniela Abrão, que está grávida do Nicolas e faz aniversário hoje. Beijo, obrigada pela audiência sempre no programa. Bom, no CT da Barra Funda, o assunto foi só futebol. O bom trabalho que o técnico interino Milton Cruz vem apresentando foi o principal tema da entrevista coletiva. Veja na reportagem do Gavini. 24 dias se passaram desde que Muricy Ramalho deixou São Paulo. Mas enquanto o novo treinador não é definido, o tricolor está entregue a Milton Cruz. É difícil falar de um cara que tem 5 jogos e 4 vitórias, e nessas 4 vitórias ele venceu fora de casa pelo São Paulo, que isso não acontecia há 8 anos pela Libertadores. Ele conseguiu esse feito, vencemos o Corinthians em casa com superioridade, ele faz parte disso. Se fosse para trazer um treinador, que fosse um treinador experiente, um treinador que conheça, né, que participe, que estude, né, a forma também de trabalhar, porque hoje a Europa é o país número 1, né, principalmente nessa questão de tema tático, técnico, como trabalhar, como não trabalhar. Enfim, acho que tem que trazer. Se fosse eu, traria um treinador de fora. Milton Cruz, que publicamente diz que não gostaria de ser efetivado, segue como interino. Nesta quinta-feira, num treino de ataque contra a defesa, ele montou a equipe com Wesley e Alexandre Pato como titulares nos lugares dos suspensos Hudson e Luiz Fabiano. A surpresa foi o argentino Centurion no lugar de Michel Bastos, que ficou no departamento médico se tratando de uma virose. Outro que não participou da atividade foi Rafael Tolói, por conta de uma enxaqueca. O primeiro passo para reerguer o time foi a vitória sobre o Corinthians na semana passada. O clássico que garantiu a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Libertadores é visto por aqui como o divisor de águas tricolor na temporada. A gente conseguiu impor um ritmo muito forte contra o Corinthians e anular totalmente a tática, qualquer coisa que o Corinthians tenha tentado fazer contra a gente.
E conseguimos impor o que o São Paulo tinha que fazer desde o início do ano e a gente não vinha conseguindo. Os jogadores foram guerreiros, né? Todo mundo se dedicou e conseguimos uma bela vitória porque nós estávamos precisando. Eu chegava e não conseguia, tinha dia que eu não conseguia nem dormir, né? Pô, toda vez eu perdi um clássico. E chega uma hora que você às vezes não consegue, né, nem dentro de casa ficar feliz. No mata-mata é como se a Libertadores começasse do zero. E não dá para duvidar da força de um tricampeão no momento decisivo da competição. Quando a gente chega assim nessas competições é bastante difícil. É muito difícil segurar o São Paulo, mas a gente tem que manter os pés no chão, né, continuar trabalhando com seriedade para que a gente possa conquistar aos poucos, né, principalmente a torcida. Claro que o trabalho do Milton Cruz é bom, isso não se discute, mas eu acho também que a gente não pode correr o risco de desmerecer um trabalho anterior. Nada garante que se o Muricy Ramalho tivesse continuado à frente do São Paulo, o São Paulo também não apresentaria, sabe, essa melhora no futebol. Aliás, a melhora do São Paulo, significativamente, só foi significativa mesmo contra o Corinthians. Contra o Corinthians, realmente, o São Paulo mostrou um futebol competitivo, um futebol de marcação muito forte, de espaço reduzido e digno de reverência. Uma partida. No mais, o São Paulo estava muito irregular, alternando bons e maus momentos. Então, eu disse aqui essa semana, Godoy, que esse jogo contra o Corinthians sirva de divisor de águas. De um São Paulo que era apenas... que não era nada confiável para um São Paulo realmente. Divisor de águas, eles não estão disputando natação, não estão disputando remo, Isso é só uma maneira de dizer. Divisor de águas. Não é remo, não é canoagem? Mas... Melhorou porque os jogadores queriam derrubar o Muricy, derrubaram o Muricy e a responsabilidade ficou na mão dos jogadores, pô. Eles tinham que dar uma resposta, mostrar que tiramos quem a gente queria. Mas agora um jogo a gente tem que fazer. Então, um jogo bom. Mas fala um outro jogo além de São Paulo e Corinthians. Mas conseguiram os resultados que eram importantes. Isso que importa. Vitória. Conseguiram a vitória. E contra o Corinthians, que o Pascoal diz que o Corinthians tirou o pé, entregou, que não se empenhou. Isso é despeito seu, porque o Corinthians tomou um chocolate. Aí contra o Corinthians, aquele chocolate, porque tinha que mostrar, já tiramos quem a gente queria, agora a responsabilidade é nossa. Godoy, mas valeu a pré-eleição no vestiário, né? Não viu a pré-eleição no vestiário? Vamos lá, vamos ganhar, agora é nós, porque eu dou a vida, porque é a última competição. Ia perguntar. Eu sinceramente acho que isso tem algum efeito, Godoy? Tem. Não substitui a técnica, só concluir esse raciocínio. Eu abro mão do comentário no Corinthians. Óbvio que a técnica é importante, que a tática é importante, mas a questão psicológica também é importante, você não pode desconsiderar. Então, quando você tem técnica e tática, você é forte. Agora, quando você tem ganas, você tem alma, você está brigando, você tem mais vontade ainda. Então, a preleção, ela tem um papel importante, sim. Não substitui os treinamentos da semana, não substitui a qualidade técnica, não substitui a disciplina tática, mas ela motiva. E sem motivação, realmente... o profissional não. Aquela motivação faltando 1 minuto para entrar no campo é maior do que o trabalho, as coisas. Não é maior, é mais um ingrediente no processo. Vou arrumar um negócio, daqui a pouco vai ter político lá fazendo discurso. O cara pode ser virtuoso, mas se não tiver alma... o jogador tem que ter vergonha na cara, pô. O jogador tem que ter vergonha na cara, pô. O jogador tem que ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Sim ou não, você aprova o Milton Cruz efetivado como treinador? Aprovo, não tem nenhum treinador no mercado melhor que o Milton Cruz. O problema é que o Milton Cruz ele tem um relacionamento diferente com os jogadores. Para mudar esse relacionamento e para transformar em técnico, o relacionamento é diferente. Boa. Por isso que ele ainda coloca um pouco de resistência para assumir definitivamente como técnico. Bom, Corinthians agora, o meia Danilo deixou o treino do Timão mais cedo hoje, mas sem motivo para preocupar a torcida, já que foi apenas por conta aí de uma bolha no pé. Já fora das 4 linhas, a situação dos salários atrasados continua sendo problema sério no Timão e o Felipe Zboril tem as informações. Olha aí que boa notícia, torcedor corintiano. Elias, pela primeira vez na semana, veio a campo e treinou com bola.
recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser um importante reforço na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Guarani do Paraguai, em Assunção. Tite já esboçou na tarde desta quinta-feira a provável equipe titular, com Danilo no meio e Guerreiro e Luciano no ataque. Nesta quinta-feira se encerrou o prazo para um possível acordo para um pagamento dos salários que estão atrasados, além da renovação de contrato com o atacante Paulo Guerreiro. Um novo prazo foi dado para a quitação do débito com o centroavante. Além dele, outros jogadores também estão com os salários atrasados. Os maiores do grupo, como os de Emerson Sheik, Elias, Renato Augusto, chegam a estar sem receber o salário inteiro por mais de 7 meses. O combinado entre os jogadores e o clube era de que os direitos de imagem atrasados de parte do elenco deveriam ser colocados em dia antes das tratativas individuais para renovações. Desta forma, o Corinthians precisaria desembolsar a quantia que pode chegar até 10 milhões de reais. Nesta quinta-feira, um áudio supostamente produzido por um jogador do Corinthians reclamando dos atrasos vazou na internet e causou certa polêmica. Imediatamente, o clube divulgou uma nota oficial afirmando que o atleta em questão não é o volante Christian e que vai tomar as medidas judiciais cabíveis contra o blogueiro que divulgou este áudio, que para o Corinthians é falso. Muito bem, final da enquete. Quem será campeão paulista de 2013? Está dando o Santos, 50,7% dos votos, mais o Palmeiras, 49,3%. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte e a gente volta ao vivo, hein? Gazeta Esportiva, às 6 da tarde. Tchau. Tem Jornal da Gazeta na sequência e a gente fala mais de esporte daqui a pouquinho. Até já. Fiquem com Deus, ainda é possível. Just won't wait.